Fala pessoal, boa noite! Estamos na sexta live dos 14 dias de paz na palavra e hoje é a live sobre o arrependimento, tema essencial para o cristão, e eu vou dar uma continuidade na live de ontem que era sobre o pecado. A gente até poderia fazer uma abordagem junta, mas em função da importância do tema do arrependimento, eu resolvi então fazer só sobre o arrependimento hoje, porque é pelo arrependimento de coração e pela mudança de comportamento é que nós somos salvos. Após a conversão, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos arrependendo de nossos pecados, é que nós temos a salvação. Nós temos um relacionamento com Deus, é que nós fazemos parte do corpo de Cristo, é que nós podemos ter um relacionamento com Deus e poder desfrutar de tudo aquilo que é fruto do Espírito Santo, né? Que, como diz na palavra, uma vida de amor, de alegria, de benignidade, de bondade, de abundância, uma vida de mansidão, de controle de si próprio. E cara, já dá para falar sobre isso, né? Nós falamos na live sobre o corpo como templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós depois que nós nos convertemos, depois que nós aceitamos Jesus e passamos a viver orientados pela palavra de Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós nos fortalecemos na fé. Nós passamos a ter forças que sozinho, de outro modo, nós não teríamos. Vocês sabem que a luta entre a carne e o espírito ela é constante. A luta do pecado e uma vida de santidade ela é constante. E quando nós caminhamos com o Espírito de Deus em nós, nós seguimos os seus mandamentos, as coisas começam a fluir muito melhor nas nossas vidas, sempre lembrando, né? Porque nós estamos fazendo essa live em função da pandemia. No mundo tereis aflição, como disse o nosso Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. São muitas as passagens, não só que Jesus Cristo, mas também Deus nos fala diretamente, nos dando forças. Nós seremos testados, provados, nós passaremos por tribulações, atravessaremos deserto, não importa. Deus nos guardará, Deus nos dará luz, orientação e direção para que a gente possa viver bem. Seja bem-vinda, Leiliane, você que chegou agora. Nós estamos no sexto dia da série 14 dias na palavra, de paz na palavra. Hoje é o tema do arrependimento, é um tema extremamente importante para o cristão e essencial, inclusive, né, para salvação, e eu vou falar sobre isso ao longo aqui desse nosso encontro. Bom, quando nós falamos do arrependimento, a primeira ideia que deve vir em nossas mentes é que o arrependimento é uma atitude. Ontem eu falei que o perdão não é só um sentimento, o perdão ele é uma decisão acompanhada de uma atitude, e o arrependimento também. O termo arrependimento do grego é a palavra metanoia, e a ideia de metanoia nos traz essa ideia de mudança de pensamentos, mudança de convicção e, sobretudo, mudança de conduta, de comportamento, de estilo de vida. Então, quer dizer, o arrependimento do pecado, o arrependimento de termos pecados contra Deus, pecado contra a palavra, pecado contra tudo aquilo que é santo, digno, correto, justo, etc., que representa a santidade de Deus. E ao se arrepender de coração e ao se manifestar em sua vida essas mudanças, Deus então saberá que você de fato se arrependeu e agora você caminha para uma nova vida. Vou trazer várias formas de compreensão do arrependimento para que a gente possa refletir sobre nossas próprias vidas, o quanto o arrependimento tem feito parte de nossas vidas, o quanto nós de fato estamos decididos a viver na palavra, não é? O arrependimento ele não muda o passado, né? Mas o aprendizado muda o futuro. Então isso é muito interessante,
Porque se por um lado o arrependimento não vai alterar em nada o passado, aquilo que passou, passou, como nós falamos em relação ao perdão, o que aconteceu, aconteceu e ponto final, não temos como voltar ao passado. No entanto, quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço que eu estou em dívida com alguém, com Deus, esse aprendizado pode alterar o meu futuro, inclusive o meu futuro em relação à salvação. Então é bem interessante nós pensarmos isso, não é? Bom, em relação ao passado, o passado faz com que eu tenha consciência do erro, consciência da iniquidade, consciência da transgressão, consciência do pecado. Então eu trago a consciência com a ajuda do Espírito Santo, o erro, a falha, o pecado cometido. Quanto ao presente, eu me arrependo e começo a agir de forma diferente. Eu mudo os meus comportamentos em relação àqueles que me levaram ao erro, à falha, ao pecado, etc. E em relação ao futuro, eu posso agora ter um novo horizonte, uma nova esperança, como eu fiz a live falando só do tema da esperança, né? Porque agora eu sou novo, eu tenho uma nova vida, né, em Cristo, e aí então você nasce ou renasce para uma nova vida. Sejam bem-vindas quem está chegando nesse momento, lembrando que a live fica gravada depois aí no IGTV. Tenho tido alguns feedbacks positivos, isso é bem legal, de algumas pessoas que têm comentado que tem ajudado elas a lidarem aí com esse período do lockdown. E lembrando, né, o objetivo principal aqui é não só atravessarmos esse período refletindo na palavra e tendo paz de espírito a partir dessa reflexão da palavra, mas que isso possibilite a construção de uma intimidade com Deus, a construção de um relacionamento com Deus, e que, claro, naturalmente isso se delongue aí, né, durante toda a vida, não é? Então, o que é o arrependimento? O arrependimento tem a ver com uma atitude, tem a ver com uma mudança de pensamento, de convicção e de comportamento. Aquele que se arrepende de coração não volta mais a cometer os mesmos erros, não é? Então o arrependimento ele aponta para uma nova forma de estar no mundo. Nós sabemos que a conversão, por exemplo, de Saulo para Paulo implicou numa nova forma de estar no mundo. Se antes ele perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos, agora ele é um porta-voz da Boa Nova, um porta-voz do Evangelho. É alguém que, por ter sido alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, ele entendeu o pecado que ele cometia contra a santidade de Deus, contra o reino, contra os seus filhos, e aí então ele se arrepende. Esse arrependimento, ele nos faz ganharmos uma nova condição, um novo status. Né? Quando eu me arrependo e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o Billy Graham nos fala que são 7 as promessas que Deus nos faz. A primeira delas é a promessa de que você tem um novo relacionamento com Deus. A segunda, você passa a ter uma nova cidadania. Você agora não é mais desse mundo, agora você faz parte do cidadão do reino dos céus. Você passa a ter uma nova identidade, você passa a ter uma nova família, que é a família em Cristo. Você passa a ter um novo propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Você passa a ter um novo poder, você passa a ter um novo destino e uma nova jornada. Tudo se fez novo para aquele que acredita em Jesus, e o arrependimento ele tem não só um efeito purificador, de fazer com que você não sinta culpa, porque Deus lhe perdoa pelos seus pecados quando você se arrepende de coração. Então toda a culpa, todo julgo, toda acusação fica para trás, pois seu juiz te libertou disso tudo. Agora siga livre, siga dando frutos, que são os frutos do Espírito Santo, com a alegria de viver, com a distinção de viver de forma correta, com benignidade, com bondade, ajudando o próximo, sendo solidário, generoso, etc. Então o arrependimento ele tem a ver com essa decisão interior que nasce do coração, mas ela se revela na vida. Não adianta simplesmente ficar aos prantos, chorando, com remorso ou com culpa. O arrependimento não é isso.
O arrependimento é então essa decisão consciente, assim como o perdão é uma decisão consciente acompanhada de uma atitude que revela para as outras pessoas, que demonstra, que dá provas para Deus de que você está seguindo um novo caminhar, você está vivendo de forma diferente daquela que você vivia. Só um instante para eu tomar um golinho d'água. Há uma passagem em Atos que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E ontem nós vimos que quando esses pecados são cancelados, isso gera felicidade, isso gera alegria. Então, se você de fato, no momento de oração, pedir a presença do Espírito Santo, nesse momento de comunhão com Deus, você se arrepender realmente daquilo que você fez no passado, seja em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo, ao mundo, à sociedade, etc., Deus saberá se realmente foi de coração, e lembrando que no momento posterior você deve agir de forma diferente, aí assim os seus pecados terão sido perdoados. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então olha só, nessa outra passagem está dizendo, se arrependa porque é chegado o reino dos céus. E siga o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. Então a metanoia, essa palavra do grego que tem a ver com mudança de pensamentos, mudanças de convicção, mudança de comportamentos, ela tem a ver também com uma espécie de dar uma meia volta. Se você vinha nessa vereda, agora você vai caminhar por outra. Se você andava no pecado, agora você vai andar em santidade. Se você fazia coisas erradas, agora você passa a fazer coisa certa. É uma espécie de um 180 graus. Lembrando, 360 graus é uma volta completa, senão você voltaria para o mesmo lugar. Mas a ideia é que você dê uma meia volta e você passe a seguir um novo caminho. Tilson, que caminho é esse, né? É o caminho do amor. É o caminho da bondade, é o caminho da justiça, é o caminho em que você, de forma consciente, decidida, colabora para o reino dos céus. Você milita em favor de que o reino dos céus se realize na terra. Você faz bem ao próximo, ama ao próximo como a ti mesmo, não comete os 10 pecados e, mais que isso, você é um evangelista. Lembrando, né, que o próprio Jesus fala isso. Nós temos esse compromisso de darmos prova de uma vida em Cristo, mas também de convidar as pessoas para que sejam salvas, para que elas também conheçam o Pai, para que elas também se redimam de seus pecados e para que elas também possam ser salvas. É nossa missão desde os primeiros apóstolos, né, ensinado por Jesus, e continua sendo a nossa missão ainda hoje. Sejam bem-vindos quem chegou por aí. O tema de hoje é o arrependimento, tá? Qual o grande problema, a dificuldade de se arrepender? Né? O primeiro grande problema é de você não ser salvo. Veja, a salvação ela é condicionada a isso. Então, não é simplesmente um prêmio, uma coisa que se ganha, é algo que precisa passar pelo arrependimento. Um outro é de você não ter um relacionamento com Deus, porque aquele que anda em pecado não tem relacionamento com Deus, porque Deus é santo e Ele não se imiscui, não se mistura, não permite esse tipo de coisa. E uma terceira é um vazio existencial, né? Nós estamos vivendo agora num mundo em que se fala que a ansiedade é a doença do século, a depressão também é uma das doenças que mais acomete as pessoas, e esse vazio existencial ele nasce exatamente pelo fato de as pessoas não conhecerem a Deus, não conhecerem o seu amor, não conhecerem tudo aquilo que está reservado para nós. Por isso que após o arrependimento e uma vida em santidade, ela implica também nessa divulgação do Evangelho para que mais pessoas possam também serem salvas, serem redimidas de seu pecado, não é? Sejam bem-vindas quem está chegando agora. O tema de hoje é o arrependimento. Nós falamos desde o início, né? Então arrependimento é uma mudança de direção, significa ter consciência de ter falhado no passado, de ter pecado, cometido alguma iniquidade, algum erro,
e no presente você decide, se arrepende de coração e se compromete a seguir uma nova jornada, um novo caminho. Essa nova jornada, esse novo caminho, essa nova direção de vida é aquela orientada pelo Espírito Santo, é aquela ensinada pela palavra. E se você tiver dúvida, é muito simples. Mas eu não sei o que fazer, tio, se eu estou com um dilema aqui no meu relacionamento, eu estou com um dilema aqui no meu trabalho quanto à minha carreira, isso, aquilo, outro. Se pergunte o que Jesus faria em seu lugar. Se pergunte o que o amor faria em seu lugar e você sempre vai ter a resposta para essa pergunta, tá certo? Bom, o arrependimento é uma experiência dolorosa porque ele faz com que você tenha que confrontar o seu ego, sobretudo o seu ego ideal, uma imagem idealizada sua, não é? Então, nós temos um eu verdadeiro, real, que é quem eu sou de fato, o corpo que eu tenho, o peso que eu tenho, as habilidades que eu tenho, a vida que eu tenho, a casa que eu moro, o patrimônio que eu tenho. Esse é o eu real, que muitas vezes a gente não compartilha, né, nas redes sociais. E existe o eu ideal. Esse eu ideal é uma imagem idealizada, é uma espécie de um eu, uma versão melhorada, um eu versão Instagram, né? Então a gente capricha nas imagens, a gente mostra um lado melhor nosso, a gente esconde aquele lado mais feio, né, que a gente muitas vezes não quer se confrontar. Então o perdão ele tem esse aspecto de ser difícil. O arrependimento ele tem esse aspecto porque nós não queremos ser confrontados. E aqui vale nós pensarmos o seguinte: é chegada a hora, como eu falei há pouco na passagem, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, é tempo de nós ouvirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Toda esse clamor, essa lamentação, esse sofrimento no mundo existe porque nós nos afastamos de Deus. Lembre-se, Deus é luz, Deus é amor. A presença do mal no mundo não é responsabilidade de Deus, mas é do homem que acede ao pecado, é do homem que acede às tentações da carne. Então é tempo de parar de brincar, é tempo de parar de fugir, é tempo de parar de ficar racionalizando e justificando os próprios erros. É tempo de nós nos perguntarmos seriamente o que nós temos feito com a vida que Deus nos deu. Será que eu tenho vivido uma vida orientada na palavra? Será que de fato eu tenho honrado e respeitado aquilo que Deus me concedeu, que é a própria vida? Como é que eu tenho me relacionado com os meus entes queridos, com colegas de trabalho, com os cidadãos em geral? Entende? Então esse confronto consigo mesmo, ele é necessário. Em algum momento você não vai mais conseguir fugir, né? Ou você já fez isso, para quem já passou por esse processo, né, de arrependimento, de pedir perdão e de renascer para uma nova vida, ou então é chegado o momento em que você vai ter de prestar contas, porque ninguém foge ao juízo do Senhor, ninguém vai chegar um dia que nós não teremos como fugir. Então, voltar-se para si, se perguntar de fato, né, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho usado o tempo que Deus me deu. Você sabe que o tempo é a única coisa aí que a gente não recupera, é irrecuperável. Dinheiro você pode perder, trabalha, etc, ganha de novo, entre outras coisas. Saúde nós podemos perder e recuperar e tal, mas o tempo não. O tempo que vai ficando para trás, ele é irrecuperável. Então cabe a nós nos perguntarmos o quanto nós de fato temos vivido uma vida orientada pela palavra, uma vida orientada pelo Espírito Santo, uma vida de santidade como a que Jesus viveu. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que fazer essa autoanálise. Esse processo de autoconhecimento tem a ver com essa introspecção, tem a ver com você vasculhar lá dentro. Você precisa, de fato, fazer-se algumas perguntas bem cruciais. Algumas perguntas, muitas vezes, que você não gostaria de fazer. Lá no seu íntimo você sabe o que você precisa modificar. Lá no seu íntimo você sabe o que você está deixando de fazer. O Espírito Santo pode te ajudar nisso. Peça isso em oração para que Ele lhe dê sabedoria, para que Ele lhe dê crescimento espiritual. Inclusive, a melhor forma de oração é aquela que o próprio Jesus fazia. Ó Pai, ó nosso Senhor, nos dê
orientação, nos diga como nos conduzirmos aqui, pede crescimento espiritual, pede direção para que você possa caminhar de forma como Deus planejou a sua vida, né? Que é para que você tenha, como nós vimos, paz interna, para que você tenha mansidão, para que você tenha domínio próprio, para que você possa estabelecer relações saudáveis, etc. Então, isso depende também de nós. Por que a gente espera tanto? Por que a gente delonga tanto? Por que a gente acaba não fazendo aquilo que tem que fazer? Porque a gente não está disposto a enfrentar aquilo que a gente sabe que tem que fazer. No fundo, você sabe que tem que mudar alguns comportamentos. Se você pegar os 10 pecados capitais, se você pegar os mandamentos divinos, quais são aqueles que você tem pisado na bola? O que precisa ser modificado, né? Veja que não é simplesmente, eu não mato ninguém, não é simplesmente isso. Tem muitas questões no cotidiano que nós não só não devemos fazer algumas coisas, como outras nós devemos fazer. Como, por exemplo, anunciar o Evangelho, como, por exemplo, dar bom testemunho da palavra, bom testemunho da conversão, etc. Então, o arrependimento, como nós dissemos desde o início, ele é uma condição necessária para a salvação. Aquele que se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor Salvador, sendo o caminho, a verdade e a vida, ele tem a condição da salvação e não é simplesmente uma questão, portanto, de escolha, né? O perdão e o arrependimento, eles mais ou menos que andam juntos, porque tem a ver, né, com você decidir perdoar, decidir se arrepender. Então a gente pode fazer um certo convite nesse momento, uma certa reflexão do tipo, né? Imagine por um instante a sua vida aos 80 anos de idade. Imagine que hoje seja o seu aniversário de 80 anos de idade, né? Por um instante se desconecte aqui do mundo, se desconecte desse momento, de algum pensamento que está desviando a sua atenção aqui, fica aqui comigo e pense nisso. Imagine a sua vida nesse momento, você com 80 anos, se você é casado ou casada, né? Você com o seu esposo, a sua esposa, com seus filhos e com seus netos, e ali alguma pessoa pede que você faça um discurso relembrando um pouco da sua trajetória e que você fale um pouco do seu legado. Qual herança você vai ter deixado para os seus filhos? Como é que eles vão se lembrar de você? Como é que os seus netos, seus filhos, os seus amigos vão se lembrar de você? Que tipo de pessoa foi você na Terra? Como você viveu os seus dias? Em justiça, em amor, em compaixão, em benignidade, sendo solidário, sendo generoso, ajudando de fato as pessoas ou não, né? Sendo egoísta, pensando apenas em si próprio, colocando seus interesses sobre os interesses coletivos, de repente instigando, né, sentimento de vingança, fazendo mal a alguma pessoa, sendo ganancioso, e aí tem a ver com, né, os 7 pecados capitais. Como tem sido a sua vida? Então, quando a gente olha lá na frente, será que eu vou ter orgulho de contar a minha história? Será que eu vou poder narrar essa história como tendo sido protagonista dessa minha história, tendo sido o herói da minha própria história, ter mostrado que sim, houveram adversidades, sim, houveram desafios, mas eu tive bom ânimo porque eu caminhei com o Senhor. A vida me apresentou muitas dificuldades, eu tive tribulações, mas eu tive bom ânimo, eu dei prova da minha fé como Jó, como eu falei nesses dias, né? Na live. Então, o quanto eu estou vivendo conforme a palavra, né? Então, quando a gente para pensar em qual tem sido o meu legado, como os meus filhos, os meus netos, os meus amigos vão lembrar de mim. Mais ainda, quem vai estar com você, quem vai estar presente no dia do seu enterro, quem serão as pessoas que estarão lá? Serão poucas ou muitas pessoas? Essas pessoas que estarão lá, se é que estarão, né, vai ter algumas pessoas, elas vão falar bem de você, elas vão ter boas lembranças, você vai ter deixado um legado de amizade, de bondade, de auxílio, de ter ajudado elas ou não. Então esse convite que o Senhor nos faz
é exatamente para que a gente endireite as nossas veredas, que a gente peça perdão, lembrando, Deus perdoa os nossos pecados, nós falamos ontem, isso não quer dizer, óbvio, que estamos autorizados a sair pecando, e por isso eu trouxe o tema do arrependimento para dizer que ele tem a ver com quando você se converte, você recebe uma nova identidade. Você recebe uma nova cidadania, você recebe uma nova forma de viver. Você agora faz parte da família de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. E essa conversão implica, claro, numa nova direção, numa nova forma de estar vivendo. E a recomendação é que você alimente o seu espírito diariamente com oração, com jejum e com a palavra de Deus. Você pode fazer isso ou lendo a própria palavra diretamente, né? Você pode ir direto no texto, como você também pode ouvir pregações. Sempre é melhor ir diretamente no texto, né? Claro, mas claro que há muitos pastores e padres, etc., são bastante abençoados e que nos trazem a palavra de Deus e que também nos fortalece, nos fortifica, dá direção e norte, etc. Okay? Quem chegou por aí, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. O momento é este mesmo, tá certo? A live de hoje é sobre o arrependimento e tem um momento que, quando se fala do arrependimento, se fala sobre o seguinte: produzivos, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E quais serão os frutos do nosso arrependimento? Porque o arrependimento não é só um sentimento de tristeza e que você fica, puxa vida, eu fiz algo errado, caramba, pisei na bola, não deveria ter feito. De repente você pede desculpa, ok, isso também, né? Pedir perdão por ter pisado na bola e tal, mas é mais que isso, né? E nós podemos ilustrar essa ideia de que o verdadeiro arrependimento produz resultados reais, ou seja, produz bons frutos, como diz na palavra, na história de Zaqueu, né? Deixa eu ver se eu consigo retomar a música aqui rapidinho. Não sei se vocês conseguem ouvir, alguém pode comentar aí a música de fundo. É muito bonita a música, né, do Regis Danese, que fala como Zaqueu, né, e tal. Zaqueu é um personagem da Bíblia conhecido por cobrar impostos de forma abusiva e até acima do que era recomendado que ele cobrasse dos próprios irmãos, dos judeus, e isso foi visto como um pecado, porque ele roubava dinheiro das pessoas também, e um dos pecados é a ganância, né? De você querer um dinheiro que não é seu, querer mais dinheiro do que o que você trabalha para ter. E ele então, num certo momento, vendo Jesus pregar, ele sobe numa árvore e fica avistando Jesus. Jesus fala: olha, hoje eu irei dormir na sua casa. E acredita-se que Jesus, tendo ido dormir em sua casa, tenha feito uma pregação, conversado com ele, e Zaqueu se arrepende, se converte, e ali ele diz o seguinte, né? Eu darei metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu fiz algum mal eu restituirei 4 vezes mais. Então, olha que interessante. O arrependimento dele não foi só palavras, não é só dizer, tá bom, me arrependi. Não foi simplesmente, sinto muito, entende? Vem do coração, mas ele se traduz, ele se concretiza nos bons frutos que você dará a partir dali. Então, se nós pegarmos um outro exemplo de Paulo, que conversando com um soldado, esse soldado tinha como pecado a violência, né? Ele lacerava as pessoas, violentava de forma muito brutal, etc. E depois que ele se converte, ele se arrepende e ele começa a limpar as feridas, né, dos feridos. Então, veja que um certo tipo de pecado deve ser revertido em benefício, fazendo o inverso daquilo que se fez. Então, por exemplo, se Zaqueu roubava, se ele era ganancioso, agora ele tem que doar, ele tem que dar não só os seus bens, não é só uma troca em dinheiro simplesmente, mas essa atitude dele revela
a boa intenção do seu coração, revela na prática, nas atitudes, o quanto ele havia mudado, o quanto ele estava disposto a viver na palavra de Deus. Né? Então, a pergunta que a gente pode se fazer é: quais são os frutos do meu arrependimento? Né? Uma vez que eu me arrependo, como é que eu posso agora restituir isso de algum modo, pagar essa dívida, entregar o meu melhor para Deus? Né? Como é que eu posso entregar o meu melhor para os meus irmãos? Fica essa reflexão, espero que esteja fazendo sentido. Se alguém quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Quando nós temos algum tipo de dúvida, nós podemos nos perguntar o seguinte, né? O que Deus faria aqui no meu lugar? Imagina que você esteja vivendo uma certa situação de vida e você fique dentro de um dilema, você fique em dúvida sobre o que fazer. Você pode se perguntar, né? O que Jesus faria aqui no meu lugar? O que Deus faria no meu lugar? Em relação à educação dos seus filhos, relacionamento conjugal, com colegas de trabalho, se pergunte o que o amor faria. E você com certeza sempre terá a resposta certa. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que ele nos ensinou. Né? Eu falei um pouco mais cedo sobre a dificuldade que nós temos de perdoar, está relacionada ao fato de nós nos envergonharmos. Né? Muitas vezes a gente não quer ter essa imagem que a gente constrói para nós mesmos. Eu sou uma boa pessoa, uma pessoa honesta, eu faço as coisas certas, etc. E você, de alguma maneira, não quer confrontar essa autoimagem. Mas veja, Deus sabe de todas as coisas. E não adianta nós escondermos isso dele. Do ponto de vista psicológico, isso é prejudicial para a pessoa, e do ponto de vista de Deus é inútil, e você não vai ter realizado o verdadeiro arrependimento. Como consequência, você não vai ter esse perdão porque você não pediu perdão. Então, o perdão tem a ver com eu reconhecer uma falta, uma iniquidade, algo que eu fiz que não foi legal no passado. No presente eu tomo consciência, eu peço perdão, me arrependo de coração, e a partir dali eu passo a, como é que eu diria? Eu passo a agir de forma diferente. Se nós pegarmos o exemplo aqui de Zaqueu e do soldado, eles se comprometem a fazer o bem, fazer o inverso daquilo que eles tinham feito, né? Então, pare e pense por um momento o que você precisa fazer para que dê provas de que você, de fato, é uma pessoa convertida, é uma pessoa que se arrependeu e que você está disposta a viver um novo momento, né? Viver esse ressurgir após o arrependimento. Lembrando, como eu disse, isso traz bons frutos, né? Não só você se sente melhor em relação a si mesmo, o seu pecado esquecido, ele é cancelado, como eu li na palavra, e a partir dali você leva uma vida mais livre, uma vida mais leve, uma vida onde você consegue desfrutar, né, de um estado de presença, desfrutando da vida, vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ok? Penso que é isso a mensagem de hoje, então. Lembrando, a gente vem fazendo lives diárias, não foi? Nós fizemos uma primeira live, A Paz Começa em Mim, depois falamos sobre o amor ágape de Deus, o amor ao próximo e tal. Depois falamos sobre jejum e oração, falamos sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Que mais? Falamos sobre, deixa eu ver se eu me lembro, sobre a esperança, né? Falamos sobre o perdão e hoje sobre o arrependimento. Num momento, num lugar secreto, no momento em que você e Deus, você pode nesse momento de oração, sente com Deus, converse isso, arrependa-se de coração, se possível, se dirija à pessoa, né, para pedir perdão a ela. Com certeza você vai se sentir muito mais livre, muito mais leve. Eu tive a ocasião de, num momento, como eu sou ou eu era uma espécie de uma figura pública, né, um professor universitário bastante conhecido na cidade de Fortaleza e em alguns outros lugares, eu tive uma ocasião em que eu tive a decisão de me arrepender
de um erro cometido, eu quero deixar registrado novamente, que foi em algumas das minhas aulas na faculdade, eu pequei, eu cometi uma falha de mencionar o nome de alguns empresários brasileiros que notadamente dão contribuições extremamente expressivas, né, para o nosso país, em termos de gerar emprego, em termos de criar e impulsionar uma cultura empreendedora. São pessoas do bem, são pessoas que vivem na palavra. Na época eu não os conhecia tão bem, eu fui leviano, né, de ter dito as coisas que eu disse, impulsionado. Eu não vou me justificar, porque o arrependimento tem exatamente isso, né, essa característica, você não ficar se justificando. Mas assim, eu era professor de filosofia, então, segundo toda uma tradição que eu fui formado, né, eu era bastante crítico, então eu olhava e criticava, mas aquele empresário não sei o que, mas aquele empresário tal coisa, e eu acabei cometendo esse erro publicamente, naturalmente, porque eu fazia minhas aulas, né, para centenas de alunos, milhares de alunos todo semestre, e eu tive a oportunidade de me arrepender e de pedir perdão. Então fica registrado de novo o meu profundo arrependimento e o meu pedido de perdão a cada um deles. Não sei se é sensato ou prudente aqui mencionar os nomes, eu não vou fazê-lo porque na dúvida é melhor silenciar, como a própria palavra fala. Eu acredito que eles saibam. Então assim, foi uma coisa que gerou muita dor dentro de mim, porque depois que eu fui confrontado com isso, eu tive muita dificuldade no primeiro momento de aceitar, de lidar, como eu falei, né? O nosso ego prega essas peças, né? O nosso ego tenta fazer com que a gente não reconheça os nossos próprios erros. Se você pensar em termos espirituais, né? É como se o inimigo quisesse que você se desviasse mesmo, né? Ele quisesse que você não reconhecesse e não retornasse para o caminho do Pai. E enfim, eu tenho grande admiração por todos eles. Não sei como, mas de alguma forma eu quero fazer essa mensagem chegar para eles. Talvez eu escreva, não sei ainda, não sei, vou pedir sabedoria para Deus. Mas é isso, eu realmente cometi alguns erros. Isso fez com que eu tivesse conflitos com algumas pessoas causados por mim. E isso me trouxe esse arrependimento, muito sofrimento, porque é difícil a gente lidar com isso, né? Você de alguma forma acha que está fazendo a coisa certa e no impulso ali das aulas, no ímpeto de falar e de querer provocar transformações na sociedade, nas pessoas, etc., eu não percebia que, uma metáfora do Star Wars, eu estava lutando do lado negro da força, né? Ao invés de estar juntando as pessoas para trabalhar em prol de algo verdadeiramente em benefício de todos, eu estava, na verdade, como que dividindo-as, como que fazendo com que umas se interpunessem, né? Se colocassem umas contra as outras. E isso levou um tempo para que eu processasse e lidasse com tudo isso, e já há um certo tempo eu decididamente resolvi mudar. E é um crescimento espiritual, é um aprendizado contínuo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vivo num processo de evolução contínua, e do fundo do coração que Deus os abençoe, me perdoe, que eu possa ser um canal de Deus no mundo e que eu possa, chegando lá na frente na minha vida, me orgulhar de quem eu sou, trazer orgulho para minha família, que Deus possa abençoar todos nós, a minha família, de vocês. Fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã nós temos live de novo e são 14 dias, né? Hoje é a 6ª live, nós temos mais 8 lives para frente, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tchau!